Você conhece o Mercado Sadia? Aqui você encontra desde produtos para o seu café da manhã até carnes nobres para o seu churrasco. Visite uma de nossas lojas. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, conosco para falar hoje sobre um daqueles assuntos, sabe, que começa devagarzinho, aí vai ganhando corpo. O Schiller já havia avisado a todos nós sobre um movimento ali que estava acontecendo para se recriar quinquênio para juízes. E não é que isso aconteceu? Primeiro retroativo, numa decisão do Conselho Nacional de Justiça, e hoje pautada para o Congresso Nacional, para o Senado, pelo presidente Rodrigo Pacheco, a votação de uma PEC, sim, meus amigos, porque isso também precisa de emenda constitucional, de uma PEC que recria o quinquênio para juízes a partir de agora, como se não tivesse nada de mais relevante para ser votado pelo Congresso agora. Que coisa, hein, Schiller? Tudo bem, Thaís? Bom Tudo dia. bem, Cláudio? Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, isso é um daqueles assuntos, como a Thaís bem disse, né? Assuntos que a gente não devia estar discutindo nesse momento, né? A gente está, vamos lá, toda semana aqui, desde o início da transição, a gente está discutindo a PEC, quanto que nós vamos furar do teto, a tal da PEC da transição, né? Ninguém aponta a fonte de recursos, vamos jogar para a dívida pública, vamos pagar juros aí de 13,75%. Todo mundo está na renda fixa, emprestando para banco emprestando para governo, enfim, e a conta chegando para todo mundo. Ontem eu vi um dado, Thaís, que me chamou muita atenção, a expectativa do mercado para a curva da redução ou mesmo aumento da taxa básica de juros, se for aprovada a tal da PEC da transição. Tudo porque ninguém em Brasília, ninguém no Congresso Nacional discute corte de inclusive contando o tempo de serviço que eventualmente o magistrado 33, a partir dessa decisão do Conselho, já conta o quinquênio retroativo, podia ser, mas desde o início da carreira já conta retroativo, e mesmo conta o tempo que você era advogado. Só que, como assim, né? Porque o tempo que você era advogado, você não estava contribuindo para a função pública, você não estava na função pública, não tinha nada a ver com a função pública, de onde é que conta quinquênio? Até porque se você fosse seletista, na CLT não prevê quinquênio, não prevê progressão por tempo de serviço. Se você era um prestador de serviços jurídicos, você tinha um CNPJ, né, também não conta quinquênio, você presta serviço simplesmente. Então, onde é que inventa isso? Não tem nenhuma lógica jurídica. É puramente uma demanda corporativa, que é feita lá no Senado, por um lado, e nos órgãos do próprio Judiciário, né, para que se tenha um aumento remuneratório. Né. Vamos lá, tem outra questão que para mim, fica em aberto, né, que é se essa remuneração, se esse quinquênio será considerado uma remuneração, portanto, sujeita ao teto salarial do setor público, o teto de vencimentos, que é o salário, o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou se vai ser uma verba indenizatória e, portanto, não sujeita ao teto. O teto está fixado lá no artigo 37 da Constituição, inciso 11, que diz, olha, ninguém, em tese, ninguém no setor público brasileiro pode ganhar mais do que o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos lembrar que alguns meses, 2, 3 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa sessão rapidíssima, né, aumentar em 18% o próprio vencimento. Então foi para 46, ou vai para 46 e alguma coisa, R$1.000, né? Então, se você, mesmo que você subordine esse quinquênio ao teto, é um teto muito alto, é um teto de R$46.000. Né? Alguém poderia perguntar, mas não faz sentido ter uma progressão por tempo de serviço? Bom, aí tem duas respostas possíveis. Né? Na reforma administrativa, a NAT morta, que está numa gaveta lá no Congresso, o princípio era ninguém terá progressão por tempo de serviço. Toda a progressão será por mérito. Por quê? Porque no artigo 41 da Constituição está lá tem avaliação de desempenho, tem que votar uma lei complementar. Há 24 anos o Congresso
deixa dormindo uma lei, uma determinação constitucional que tem avaliação de desempenho. No setor privado tem avaliação de desempenho o tempo inteiro. Nas pequenas empresas, o padeiro lá na padaria, ele avalia como é que está o cara que está no forno lá, o atendimento, ele avalia, pode ser uma avaliação informal, mas ela é feita o tempo inteiro. Professores, eu sou professor na rede privada, né, são avaliados por vários departamentos, tem o famoso feedback, quem não recebeu feedback no seu trabalho aí, agora só no setor público a gente não é avaliado, e aí o setor público serve ao cidadão, tem que ser avaliado, está na Constituição. E aí é curioso, inclusive, que o Supremo não ingressa, né, não define isso por omissão legislativa. Né? Tanta coisa foi decidida pelo Supremo por omissão legislativa, por que essa questão também não é? Está 24 anos lá. Por que eu estou colocando isso? Porque a ideia da reforma administrativa é exatamente que as promoções fossem feitas a partir de critérios de desempenho. Então você vai subindo na carreira na medida que vai demonstrando mérito, vai tendo avaliações, e a partir daí se dá a progressão, não simplesmente pelo tempo de serviço, simplesmente porque você ficou lá empregado, você vai ter a progressão. Mas há outro entendimento, um entendimento de que, bom, como nós queremos, né, a permanência, teoricamente a sociedade deseja a permanência desses profissionais lá, profissionais de carreira, como juízes, promotores, procuradores, etc., delegados da Polícia Federal, teria que se premiar a permanência, a simples permanência ser premiada. Bom, se isto for correto, né, se esse for o entendimento, tem que reestruturar as carreiras para que você comece com uma remuneração mais baixa, aí ao longo do tempo, lá no final, possa chegar no teto ou perto do teto, né, porque aí tem um escalonamento, você não ganha o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um escalonamento, você ganha menos 10%, dependendo da carreira que você está, do momento que você está na carreira, se você é um juiz auxiliar, se você é um juiz titular, se você é um desembargador, enfim, porque você não vai uniformizar os vencimentos independente da carreira ou da posição que você ocupa na carreira, né? Então tem esse entendimento. Só que isso não acontece hoje. Então você tem boa parte dos magistrados que já estão no teto ou acima do teto, porque tem as verbas indenizatórias, como auxílio moradia e outras, que fazem com que a remuneração extrapole o teto, né? Então isso leva o senador Oriol Visto Guimarães, lá do Paraná, a pedir a suspensão, e mesmo vem sinais lá muito tímidos, na minha visão, da própria equipe de transição, dizendo que não é o momento, o momento que o país está numa bomba fiscal, está numa situação fiscal extremamente incerta, tendo que discutir aí 100, 150, 200 bilhões de extrateto, né, fazer essa votação agora. Independente da reforma administrativa, independente de se conhecer o impacto. O que eu fico impressionado, Thaís, é que ninguém sabe, só tem especulação sobre qual será o impacto fiscal disso. Quer dizer, nós estamos prestes a votar uma emenda à Constituição no Senado Federal, sem saber o impacto que isso vai ter nas contas públicas. Ninguém tem essa informação. Nem conta de padaria parece, viu, Schiller? Exatamente, tem conta de... Mas não pode, né, mudar a Constituição brasileira com uma conta de padeiro, com todo o respeito. Eu vou até dizer que a conta de padeiro às vezes é bem melhor, viu? Se tivesse o que tem lá, por exemplo, se fala em 7 bilhões e meio se o aumento for restrito às chamadas carreiras jurídicas, mas é uma especulação. Se for estendido ao funcionalismo público da União, bom, vai a 40, 50 bilhões. Se for estendido ao funcionalismo público brasileiro, porque aí começa o efeito cascata, vai mais de 100 bilhões, daí nós já temos uma outra PEC da transição. Então tem que saber isso, tem que definir isso, qual vai ser o efeito cascata que tudo isso vai ter. Cá entre nós, né, tem técnicos extremamente qualificados lá no Congresso, no Senado, a consultoria do Senado, todo mundo ganha teto lá. Conheço vários consultores do mais alto padrão, economistas de ponta, fazem essa conta facilmente, tem que dar tempo ao tempo, isso tem que ser transparente, tem que ser informada a sociedade, essa discussão tem que se dar em torno de números, tem que saber como é que é a progressão da carreira, o que é verba remuneratória, o que é verba indenizatória. Ninguém pode ganhar mais do que o teto salarial do setor público, tem a PEC dos penduricários lá que está tramitando há anos e anos no Congresso, não é votada. Enfim, está muito mal esse negócio. Quer dizer, eu acho que é um grande desconforto no país em relação a essa situação. Espero que o Senado hoje tenha juízo, deixe para votar isso na próxima legislatura com mais transparência e esses dados aí à disposição.
O problema, né, Sheila? Muito bom dia. O problema é que no Senado há um presidente na casa que está a serviço disso, né? Qualquer projeto assim de interesse corporativista da magistratura, ou da advocacia, ele encampa, inclusive ele assina, né? Há projetos que ele fez votar e aprovar que são dele, favorecendo de todas as maneiras, ora a advocacia, ora a magistratura. E é um sujeito, o Rodrigo Pacheco, um advogado. Ele, antes de entrar na política, e não faz muito tempo, ele era advogado que atuava em tribunais superiores. E certamente continua atuando através do seu escritório, através dos seus prepostos, né? Ou, pelo menos, pretende voltar a atuar quando acabar quando resolver sair, ou a população tirar o mandato dele, né? Mas assim, primeiro isso, e depois essa coisa da PEC, da transição, não há nenhuma conexão. Se nós temos um poder judiciário que permite que isso aconteça, né? É um poder judiciário que ele próprio cria artifícios para desrespeitar o que diz a Constituição, quando limita o salário do servidor público federal ao salário do ministro do Supremo. Até o ministro do Supremo subverte essa regra. Você vai lá verificar quanto o ministro recebe, nenhum deles recebe no teto previamente fixado. Aquele aumento que eles definiram, né? Olha, o teto, não, todos recebem acima. Por quê? Porque eles inventaram essas coisas que você mencionou aí. Inventaram a coisa da gratificação não é salário, não pode ser considerado salário, né? Bonificação não pode ser considerado salário, verba indenizatória não pode ser considerado salário. Aí tudo escapa do salário. E aí eles acabam ganhando tudo isso. Você estava falando aí, sabe, Sheila, eu estava me lembrando aqui de um velho professor que eu tive na faculdade, muito mal-humorado, e ele tinha horror a isso, né? Horror a isso. E ele dizia que ele considerava que as entidades de classe que viviam aqui em Brasília fazendo lobby para arrancar dinheiro dos cofres públicos, arrancar dinheiro do bolso do pagador de impostos, tudo isso era uma imensa quadrilha. Dizia que o Brasil é o país da formação de quadrilhas. Eu acho que ele não está muito, apesar do mau humor dele, né, enfim, do mau humor ácido, muito ácido dele, acho que ele não estava muito longe da verdade, né? Como é que se inventa uma coisa que vai favorecer o sujeito desde a época, vai contar como se vai dar a ele benefícios como magistrado, desde a época que ele não era magistrado, quando ele era advogado, apenas um advogado. E aí ele vai receber pelo tempo que era advogado, vão tirar dinheiro do nosso bolso, vão bater a nossa carteira. Isso é uma das coisas mais indecorosas que eu já vi. Fica parecendo mesmo uma coisa para assaltar os cofres públicos, do ponto de vista, sabe, com aspectos de legalidade. Por acaso, ontem, Sheila, eu até trouxe isso, contei essa história no Band News TV. Ontem mesmo, a Assembleia Legislativa de Alagoas, meu estado, o estado mais pobre do país, mais miserável do país, derrubou o veto do governador, que também já não é grande coisa esse governador, mas pelo menos nesse aspecto aí ele vetou. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador e instituiu uma licença-prêmio para juízes e desembargadores lá de Alagoas, né, do juízes e desembargadores lá do estado de Alagoas, que eles vão receber uma licença-prêmio remunerada a cada 3 anos, que o juiz iniciante terá direito a R$60 mil no mínimo de licença, isso sem falar das férias, né? Das férias da magistratura, aqueles 60 dias, tem mais 60 dias a cada 3 anos convertidos em recursos. Quer dizer, é tudo uma forma de arrancar dinheiro, de subtrair recursos públicos do Tesouro. É impressionante. E do Tesouro esquálido, como é o caso de Alagoas. Os magistrados mais veteranos em Alagoas terão direito a R$1 milhão. R$1 milhão de licença-prêmio. Meu Deus. Isso é para mandar prender. Não é possível que isso continue dessa forma, né? Aí se compliciam parlamentares de má fama, né? Com entidades, algumas delas entidades de representantes da magistratura, para promover esse tipo de coisa. Por que é que esse
projeto será aprovado essa PEC vai ser aprovada sem dificuldades no Senado e na Câmara? Porque nós temos Senado e Câmara, metade das casas estão penduradas com processos que nunca são julgados, né? Claro, nunca são julgados no Supremo, etc. Tem aquela espada de Damocles aqui, né, sobre a cabeça do parlamentar. Se ele votar contra uma coisa como essa, ele fica visado. Tem grande chance, inclusive, dele vir a ser condenado. É assim que funciona. Eu também me lembro de uma frase que era dita ao contrário daquele professor meu, era dita com muito bom humor, sabe, Sheila? Pelo Luiz Eduardo Magalhães, falecido Luiz Eduardo Magalhães, certa vez numa entrevista ele repetiu essa frase para mim, ele já tinha dito antes. Ele dizia o seguinte: não há o menor perigo de o Brasil dar certo. Olha, Cláudio, eu compactuo contigo dessa decepção, no fundo, né? Só para o nosso ouvinte ter ideia bem clara do que nós estamos falando aqui. O quinquênio, vamos lá, 5% a cada 5 anos. Uma carreira de 35 anos, você tem 7 quinquênios ao longo da carreira, então é 35%. Só que isso é acumulativo, o resultado final é ainda maior. Vai acumulando a cada 5 anos, né? Bom, se você tirar isso do teto, não é? Se for realmente... Olha a frase do senador Oriovisto lá do Paraná ontem, que é o principal adversário dessa proposta no Senado. Ele diz, olha, torna uma parcela que é claramente remuneratória em indenizatória. E quando é indenizatória, fica fora do limite máximo, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tira do teto. Isso dito ontem pelo senador Oriovisto Guimarães, né? Então, no fundo, é essa a questão, bem como o Cláudio está colocando. Então, nós definimos um teto, o teto já é muito alto. Se pegar a relação entre teto dos funcionários, esses 46 mil, esses 18% de aumento foram aprovados lá pelo Supremo, com a média salarial brasileira, seguramente você vai ter uma das maiores disparidades do mundo, né, entre o que ganha o setor público e o que ganha, na média, o setor privado, né? Então, vamos lá. Se você, mesmo que você botar dentro do teto, já é alto. Agora, se você botar fora do teto, bom, nós vamos virar o país do escândalo, essa que é a verdade. O senador Rodrigo Pacheco, ele ficou com aquele jeito protocolar dele, lá ele é o principal advogado do projeto lá no Senado, o Cláudio colocou bem, eles, não, vamos votar junto com o disciplinamento das verbas indenizatórias e sua relação com o teto. Eu não consigo entender essas palavras, né? Eu não consigo entender como vai vincular uma PEC à outra, vai votar a PEC do Ricardo. Por que não fala claramente sobre isso? Por que não diz claramente que isso será subordinado ao teto, quem ganha acima do teto, quem não ganha? Então fica uma nebulosa nessa discussão, né? E obviamente, depois a gente pega os dados, remunerações médias de R$70 mil, esse 1 milhão na conta, tudo retroativo, né? O mais interessante, retroativo a 2006. Então, se aprovar agora, vai uma bolada na conta do profissional, do servidor, né? Do magistrado. Isso, bom, eu acho que a questão é muito clara. Vamos ver como é que o Senado vai reagir a isso. Agora, cá entre nós, né? Vou só dar 2 dados para terminar aqui, Thaís. Primeiro, o Brasil gasta mais de 13% do PIB com funcionários públicos. Nós gastamos mais do que a Alemanha, proporcionalmente, mais do que a França, que são países com população muito mais antiga, com welfare state muito mais consolidado do que o nosso. E nós temos um dos judiciários mais caros, se não o mais caro entre as grandes democracias do mundo, 1,3%, 1,4% do PIB. Esse que é o problema. O Brasil é um país de grandes distorções, como temos um legislativo também mais caro do mundo. Um parlamentar no Brasil, ele ganha 528 vezes a renda média do brasileiro. Segundo colocado é a Argentina, que vai jogar hoje na Copa, que é 228. E a média dos países europeus é 40 vezes a renda média, que ganha um parlamentar, um senador, um deputado. Então, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no funcionalismo, na máquina pública como todo, o Brasil é um país gastão, nós gastamos muito, concentramos renda do país, extraímos renda da sociedade e concentramos lá na máquina pública, né? E depois a gente pede PEC da transição, PEC extrateto para furar o teto, para jogar para a dívida pública, com o argumento de financiar programa social. Essa que é a realidade do triste Brasil. E ainda tem parlamentar, viu, Schiller, que vem ao Twitter publicar a foto do extrato do banco para dizer que está no vermelho e que está ganhando pouco. Faça-me o favor, né? Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.